Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, hipnoterapeuta e arteterapeuta. E aqui, criadora do canal Psicologia no Dia a Dia. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que é hipnose. Já que nós falamos no vídeo anterior sobre como está a sua atenção e falamos sobre técnicas atencionais, eu apresentei para você a hipnose como uma técnica atencional, então vamos saber o que vem a ser a hipnose. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Vou só preparar aqui agora o material para vocês poderem, para a gente poder conversar sobre. Deixa eu só iniciar ele aqui, só um minutinho. Tem que ir voltando aqui as telas. Tudo que nós vamos falar. Aí. Muito bem. Então, o que vem a ser a hipnose e para que serve a hipnose? Você já conhece, já passou por um processo de hipnose, hipnoterapia ou auto-hipnose? Então, primeiro vamos entender, né? Afinal de contas, o que vem a ser a hipnose. A hipnose nada mais é do que o uso da linguagem para alterar a sua realidade. Trata-se, na verdade, de nós nos mantermos focados, concentrados e utilizarmos a nossa imaginação para alterarmos a nossa realidade naquele momento, tá? Toda a realidade, ela é interpretada. Até nós temos uma premissa dentro da PNL que diz o seguinte: mapa não é território. O que significa mapa não é território? Na verdade, significa que quando a gente olha para um mapa, a gente tem uma representação do território, não é exatamente o território, não é mesmo? Assim também a realidade. Quem garante que a realidade que eu vejo é como a realidade que você vê? Né? Então, porque claro que se a gente for pensar pelos órgãos dos sentidos e o cérebro de modo geral são iguais, são semelhantes, então nós vamos ter uma captação dos estímulos do meio do mesmo modo, porém a maneira como eu interpreto, como eu percebo esse estímulo é que vai ser muito particular e vai ter a ver com o quê? Com a minha personalidade, vai ter a ver com a minha história de vida, portanto, com a minha subjetividade. Sendo assim, como eu percebo o meio, como eu registro as minhas memórias em relação àquilo que eu vivencio, que eu experiencio, são de acordo com as minhas percepções. Por isso que a gente diz que a realidade ela é interpretada, ela é percebida. E é assim que eu registro. Quando nós falamos em hipnose, nós falamos em acessar este conteúdo, ok? Se nós pegarmos pela definição da Associação Americana de Psicologia, olha lá, eles têm lá, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão.
que isso significa? Que quando eu entro num estado hipnótico, eu estou com a minha atenção focada a mim mesma, aos meus conteúdos, às minhas questões internas. A gente tem um termo que diz assim, o uptime, quando a gente está voltado, no estado de vigília, estamos voltados para o meio externo, como nós estamos aqui conversando, e o downtime, quando eu me volto para dentro de mim mesma. Então, o downtime acontece quando eu estou em meditação, quando eu estou dormindo, e na hipnose também. Acontece esta atenção focada para dentro de você mesma, de você mesmo, e não para o meio externo, ok? Quando eu estou com essa atenção focada, concentrada em mim mesma, a consciência periférica, ou seja, do meio externo, está reduzida. E com isso, eu tenho uma maior capacidade de responder às sugestões dadas neste momento, tá? Porque a hipnose, nós vamos ver, ela é um estado, na verdade é uma ferramenta de indução a este estado, de redução de consciência periférica e de um aumento de atenção ao meu mundo interno, tá? Ao meu inconsciente, às minhas questões, e por isso eu também estou mais suscetível às sugestões que possam ser dadas neste momento, ok? Se a gente for pensar na neurociência, no que acontece no cérebro durante a hipnose? O córtex pré-frontal, aqui, ó, esta região aqui, tá? Mais aqui próxima, isso ao fundo, que é, dentre várias funções que o córtex pré-frontal tem, ele tem a do julgamento crítico, então de eu poder dizer isso é, por exemplo, uma cadeira, isso não é, ou estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, quero, não quero, ele fica reduzido, no seu funcionamento. Com isso, as sugestões que elas são dadas, elas vão diretamente para o inconsciente, ou também eu consigo tirar, conteúdos desta inconsciência ou dessas memórias que ficaram registradas da minha toda a vivência, ok? Provocando o quê? Então, o que eu consigo fazer? Quando as sugestões são dadas e vão diretamente para o inconsciente, isso provoca mudanças fisiológicas imediatas, tá? Então, por exemplo, o que leva uma pessoa a caminhar sobre a brasa e ela não queimar a sola do pé? Ela se coloca num estado auto-hipnótico e quando ela está nesse estado hipnótico, lembra, córtex pré-frontal, diminui a crítica, Então, de dizer, imagina, você vai queimar o pé, isso é fogo, então diminui, reduz. Isso também vai provocar o quê? Essas mudanças fisiológicas e a pessoa consegue passar sem queimar o pé, tá? Isso também acontece quando a gente usa hipnose, por exemplo, então num estado de relaxamento mais profundo e eu vou trabalhando a minha imaginação com a sugestão dada, das pessoas, por exemplo, perfurarem a pele e elas não sentirem. Não sei se vocês já viram em algum programa, algum filme, algo do tipo, que eles, ou mesmo mostrando, fazendo uma demonstração, de eles perfurarem na pele da pessoa, às vezes uma agulha, algo, que ela sentiria dor, sentiria aquilo perfurando, e ela não sente naquele momento, tá? Porque tem essa mudança fisiológica imediata, esse relaxamento, essa diminuição da sensibilidade, tá bom? Quando nós falamos em hipnose, nós temos duas teorias, tá? Que vão defini-las, Tem a teoria de estado. Então, essa teoria, ela defende que quando nós estamos em hipnose, nós temos um estado alterado de consciência induzido por outra pessoa, No caso, pelo hipnotista.
E a teoria de não estado, ela vai falar que não existe um estado, não vai acontecer uma alteração na consciência, que se trata de um fenômeno natural do cérebro, de atenção, foco e concentração, tá? Quando nós falamos em hipnose, na verdade, nós passamos por esse processo hipnótico todos os dias. Só não damos conta e não falamos que isso se chama hipnose. Mas, por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro da sua casa para o seu trabalho e já é um caminho que você já automatizou, muitas vezes você se pega pensando em outra coisa e quando você vai ver, você fala, nossa, já cheguei, nem prestei atenção no caminho, porque eu estava focado no meu pensamento, naquilo que eu preciso fazer, enfim. Então, isso é um efeito hipnótico. Quando nós estamos vendo um filme, nós sabemos que é um filme, sabemos que ali tem todo um script, que são atores, que tem todo um contexto, depois tem toda uma edição, que as músicas que são colocadas são escolhidas para provocar emoção, de acordo com aquela cena. Sabemos de tudo isso. Mesmo assim, nos emocionamos com o filme como se fosse verdade, né? Ou mesmo uma música, você escuta uma música e você é capaz de chorar escutando aquela música, né? Porque te leva a tua mente para alguma situação que você viveu, algo do tipo, e aquilo acaba te emocionando. Ou a leitura de um livro. Você está lendo o livro e você se envolve na história, você imagina os atores, você se imagina na cena como seria, tanto é que às vezes a gente vai ver um filme, né, daquele livro, uma história baseada no livro, e você às vezes fala, nossa, é bem como eu imaginei que fosse, né? Esse ator é bem como eu imaginei que seria o personagem, ou, nossa, completamente diferente do que eu imaginei. Tudo isso é hipnose, porque você está focado, concentrado e usando a tua imaginação. E aquilo ainda é capaz de provocar, lá como nós falamos, mudanças fisiológicas e ainda provocar emoções e sentimentos. Quando nós falamos em hipnose, nós podemos falar de alguns tipos de hipnose. Aqui nós vamos focar em 2 principais tipos da hipnose. E aí você vai perguntar assim para mim, tá, e qual é a diferença de um tipo para o outro? Na verdade, é como eles abordam as induções e as sugestões dadas, ok? Então, a primeira que nós vamos ver aqui é a hipnose clássica, tá conhecida como hipnose clássica, ou direta, tá? Que ela ficou conhecida e foi desenvolvida por Dave Elman, tá? Que nasceu em 1900 e faleceu em 1967. Dave Elman era um terapeuta americano, tá? É interessante a história dele, né? Na verdade, desde pequeno, ele ficava encantado com os hipnotistas da época. O pai dele tinha um problema sério de saúde e um dia ele viu um hipnotista fazendo então, né, uma indução hipnótica no seu pai, e o seu pai, que vinha sofrendo muito com a doença que ele tinha, fazia muito tempo que ele não viu o pai sorrir. E de repente ele vê o pai tendo uma sensação agradável e o pai bem naquele dia sorrindo, e ele ficou encantado com aquilo. Falou, nossa, como que a pessoa simplesmente falando algumas coisas para o meu pai conseguiu mudar o estado do meu pai, né? Isso encantava. Então ele desde pequeno foi procurar entender o que era hipnose, como é que funcionava a hipnose e aprender hipnose. Ele utiliza isso, né, em palcos, em alguns shows, e aí, só que ele era radialista, né? Então ele depois se distancia dos palcos e ele vai fazer programa de rádio. E um dia, num dos programas de rádio que ele fazia, eles convidavam pessoas para virem demonstrar seus talentos e tudo mais. E uma vez foi um hipnotista no rádio, e ele não estava conseguindo fazer uma indução,
E Dave Elman então, né, intercedeu, ajudou ali, e aí aquilo começou a surgir convites para ele, né, voltar a mostrar, a demonstrar. Enquanto ele demonstrava, muitas pessoas se interessaram, inclusive os médicos na época. Os médicos o procuravam para que ele ensinasse essas induções para eles poderem usar no consultório. Então ele ficou muito conhecido, porque embora ele não fosse médico, né, nem psicólogo, ele utilizando, né, ele conseguia obter alguns resultados muito interessantes, e até por essa notoriedade, junto com os médicos, ele fica muito famoso, né? Principalmente pelo seu método de indução, que hoje, né, leva, né, inclusive o nome dele, que é a indução de Dave Elman, tá? E assim ele foi formando muitos médicos e dentistas para utilizarem a hipnose em seus consultórios. O outro tipo de hipnose muito famosa que nós temos é a hipnose conhecida como hipnose ericksoniana ou indireta. Então, de Dave Elman é direta, o do Erickson é indireta. Então, essa criação, né, ela vem de Milton Erickson, que nasceu em 1901 e faleceu em 1980. Aqui já Erickson era psiquiatra norte-americano. E é interessante porque ele nunca se identificou lá com nenhuma abordagem psicoterapêutica da psicologia. E ele passou a utilizar as sugestões e as induções indiretas. E uma coisa muito interessante, Erickson, ele não gostava, assim não é que ele não gostava, ele não tinha uma forma didática para ensinar o seu método. Então ele falava que ele não queria ericksonianos, é engraçado porque, né, os seus pós-ericksonianos é que foram criando, né, descrevendo e redigindo todas, né, as formas como que o Erickson induzia os seus pacientes para poder transformar isso num método. Ele mesmo, né, não, assim como ele não se identificava, né, com os métodos da psicologia, ele também não queria, ele achava que o terapeuta, o psicoterapeuta, ele tinha que desenvolver o seu método, né? Então, a forma indireta é porque ele não tinha um script pronto, um protocolo pronto para ele usar com os pacientes dele. Ele usando conforme que o paciente ia trazendo, ele já ia pegando aquilo e transformando aquilo numa indução hipnótica e ainda transformando aquilo numa sugestão. Então é conhecido também, né, o método ericksoniano como hipnose sobre medida, porque ela não vai ser igual de um paciente para o outro, ela vai ser de acordo com o histórico do próprio paciente. Ele vai construindo ali junto, né? Então, os hipnólogos, hipnoterapeutas que utilizam a hipnose ericksoniana se utiliza muito de metáforas, né? Tanto metáforas criadas, histórias que já existem, como também criando e transformando a própria história do paciente numa grande metáfora. É bem bonito, é bem legal, bem interessante. Por isso que ele é conhecido, né, as induções dele como indução indireta, porque não é faça isso, faça aquilo, relaxe isso, relaxe aquilo, né? Vou dar um exemplo. Quando nós vamos fazer a indução de Dave Elman, a gente começa assim: feche os seus olhos, imagine que seus olhos estão colados como se você não pudesse mais abri-los. Então eu estou direto, estou falando, imagine que seus olhos estão colados e que você não vai conseguir abrir. Você tenta, mas não consegue. É direto, né? Feche os seus olhos, por exemplo, né? Relaxa os seus olhos. Eu estou dando uma sugestão direta. No caso do Erickson seria assim: você pode fechar os seus olhos agora ou não. A sua mente escolhe qual o melhor caminho. Se ela pode fechar ou não fechar, mas que relaxar pode ser o melhor caminho. Fechando ou não fechando os seus olhos, agora você relaxa. E você sente que você pode relaxar ainda mais. Ou não.
ou você pode continuar em vigília, mas ainda assim relaxando. Então você vê que ele é mais floreado, vamos dizer assim, tá? Bom, o Erickson, ele acreditava que todo ser humano carrega dentro de si recursos necessários para a resolução de seus problemas. E o terapeuta seria apenas um catalisador deste processo. Por isso que ele já ia transformando a própria história, a própria questão do paciente como uma grande metáfora. Porque ali mesmo, na própria história, ele já ia conduzindo de uma maneira que o próprio paciente ia trazendo o seu potencial, a sua habilidade criativa, os seus recursos para poder resolver a sua questão. Quando nós falamos em hipnose, muitos mitos são difundidos, são criados. Por exemplo, eu vou dormir enquanto eu vou passar por um processo hipnótico. Então, hipnose é sono? Porque até isso confunde, porque vem a palavra hipnos. Hipnos é o deus do sono, né? Mas quando se cria pela primeira vez esse nome, é justamente pela sensação que dá, né? Porque você vê a pessoa vai relaxando, então, e ela fica lá relaxando, entrando em contato com as questões dela, no seu eu interno, parece, dá uma impressão de que está dormindo, mas na verdade a pessoa não dorme, tá? A atividade cerebral da pessoa em hipnose é tão alta quanto da pessoa em vigília, tá? Lembrando que a atenção fica maior nas suas questões, naquilo que está sendo trabalhado, nas sugestões, ok? Eu perco a consciência enquanto eu estou em hipnose, então eu apago. E quando eu volto, eu não sei de nada do que aconteceu? Não, isso não acontece, tá? Você estará consciente de tudo o que está ocorrendo e com a atenção concentrada na voz do hipnotista e nas suas sugestões. Tanto é que na hipnose a gente usa muito a interação, tá? Principalmente na hipnoterapia. A gente usa muito a interação. Então, a gente pede para responder algumas coisas. Se você está imaginando aquilo que a gente está pedindo, a gente pede para balançar com a cabeça, né? Então, tem essa interação. Então, você também vai participando do processo. Aliás, você só vai participando do processo, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. O hipnotista, ele apenas é o mediador. Ele conduz, é o GPS. Você está com o GPS no carro, mas a vozinha lá do GPS vai te falar, vire à direita em 50 metros. Mas você vai virar à direita se você quiser, se você não quiser, você não vai virar à direita. Na hipnose é a mesma coisa, tá? Todos são hipnotizáveis? Sim, todos são hipnotizáveis em algum momento, situação ou circunstância. Porém, há pessoas mais sensíveis do que as outras. Aquelas mais sensíveis são as que a gente chama de sonambúlicas. As sonambúlicas é aquelas pessoas que elas vão entrando tanto na sugestão, e vão imaginando aquilo, que aquilo parece naquele momento que é real. Então são aquelas pessoas que, por exemplo, quando você faz uma indução, uma sugestão, para que ela imagine que vai ter o ídolo dela na frente dela quando ela abrir os olhos. E ela abre os olhos, ela sabe que não é o ídolo dela, mas ela tem aquela sensação de como se fosse. Mas aí é só as sonambúlicas que respondem dessa forma, né? As pessoas que não chegam no estado sonambúlico, elas podem não ver, elas vão abrir os olhos e falar, não, é outra pessoa, né? E por isso ela não é hipnotizável? Não, ela é também. Ela não vai chegar neste nível de imaginação, mas ela consegue, dentro da hipnose, poder você induzi-la a lembrar de um momento muito feliz da vida dela e ela ter aquela mesma sensação de felicidade, né? Então isso todos são capazes. E uma coisa que é muito legal,
À medida que você vai praticando a hipnose, você vai ficando melhor na hipnose, né? Porque você vai ensinando o teu cérebro a fazer aquele caminho. E você não fica resistindo tanto, porque parece que a gente às vezes quer entrar em hipnose só para, né, dizer que não funciona comigo e tal. Então fica, a gente chama de guerra de mentes, né? Fica brigando as mentes, né? Como se eu quisesse desafiar o hipnotista. Mas tudo aquilo que você não quer fazer, você não vai fazer. Então, se você vai para um processo hipnótico para desafiar, nem vá, porque você não vai entrar mesmo. Você não está disposto. Então, você não vai conseguir seguir todas as instruções, ok? Há pessoas que não podem ser hipnotizadas? Sim, há pessoas que não podem ser. E assim, é sim mais ou menos, tá? É o que a gente vai explicar aqui, ó. As pessoas com transtornos mentais como psicose, tá? Então os psicóticos, então as pessoas que têm esquizofrenia, as pessoas epiléticas, tá? Às vezes até as pessoas que têm uma cardiopatia muito séria, né? Então pessoas que às vezes não podem passar por grandes emoções, a gente precisa ter uma certa ressalva. É importante que essas pessoas, se elas forem passar por um processo hipnótico, que seja por pessoas habilitadas e com muito conhecimento acerca, tá? Porque isso pode trazer um certo desequilíbrio para esta pessoa, isso pode não ser tão interessante e até pode ser perigoso. Por exemplo, o que eu falei, pegar de uma pessoa com uma cardiopatia séria. De repente ela pode vivenciar ali uma grande emoção e se não souber ser conduzida pelo hipnotista para que ela possa sair daquela situação, daquela imagem, daquela emoção e se tranquilizar, ela pode vir até, né, ter um infarto, por exemplo. Lembra que tem alterações fisiológicas, né? Alguém pode ficar preso no transe? Então aquelas pessoas que falam, mas eu tenho medo de não voltar. Eu tenho até um professor que eu acho bem interessante, ele fala assim, olha, se você sair daqui, né, e me deixar aqui sozinho, eu até vou achar que, né, é desrespeito da tua parte, porque você não vai para lugar nenhum, não, só que você levante e saia e vá, né? Porque não tem isso de você ficar preso no transe, nem de que você não vai voltar, porque na verdade é um estado de relaxamento, um downtime como o sonho. Só que aqui você está interagindo, porque ele não chega ainda naquele nível do estado, né, das ondas mentais que você tem, como você tem no sono profundo, por exemplo, que você chega a sonhar. Não, ela fica naquele estado das ondas, né, entre aquele que eu estou desperta, mas não estou desperta, e aquele que eu estou dormindo. É o intermediário, tá? Então, é leve, até mais leve que o do sono, né? Daquele momento em que a gente começa a sonhar. E aí o que acontece? Então, se eu fico nesse nível mais leve, às vezes dá até aquela impressão, né? Eu tenho algumas pacientes que quando eu faço, ela fala, nossa, às vezes eu tive a impressão de que eu ia dormir, porque a sua voz estava lá longe, mas aí eu voltava. Então fica nessa onda, né? De parece que eu tô quase dormindo, aí eu volto, mas eu escuto a vozinha e tal, né? Então tem essa interação, tá? E aí, por exemplo, né, já ouvi pessoas falarem assim, tá, mas e se a pessoa tá lá, né, recebendo as sugestões e tudo mais, de repente, digamos que dá um piripaque no hipnotista, ele morre ali. E aí, eu fico presa no transe? Não, mesmo que o hipnotista saia, sei lá, foi ver alguma coisa, alguma urgência que teve que resolver e te deixou lá, você naturalmente vai passando um tempo, você vai despertar, como se desperta de um sono, tá? Acontecia muito, tem um estado que a gente chama de estado de Sdale. O estado de Sdale é conhecido também como coma hipnótico, que é aquele estado máximo de relaxamento na hipnose. E quando acontecia isso,
nas vezes ainda que não se sabia muito desse estado, o hipnotista às vezes tinha trabalho para fazer, porque é um estado tão gostoso que a pessoa quer ficar lá, a pessoa não quer voltar, mas ela volta, tá, gente? Mas assim, a pessoa demora, porque é muito gostoso ficar naquele estado. E às vezes os hipnotistas, eles alugavam um teatro para poder fazer a performance de hipnose, a hipnose show. E eles tinham trabalho, aí às vezes, né, o dono do teatro falava assim, ó, se passar da hora que você vai ter que pagar 2 aluguéis, porque às vezes eles tinham trabalho, antes de eles conhecer, né, como, até que esse era o estado que eles deram o nome de Isdale, que foi Isdale que descobriu esse estado. Em um outro vídeo eu falo mais do estado de Isdale, que é bem interessante. Embora aqui no canal vocês podem ver, tem uma indução do estado de Isdale que eu faço. Tem também uma indução que eu fiz até na minha filha, da indução direta de Dave Elman. Vocês podem assistir também. E depois eu vou fazer um áudio também para vocês poderem fazer a indução de Dave Elman em casa, vocês mesmos escutando o áudio direitinho. Não se preocupem que eu vou fazer vocês irem para a indução, né, chegar nesse estado de transe que a gente chama, né, que é esse relaxamento, e voltarem, tá bom? Segredos podem ser revelados durante a hipnose, tipo, eu posso falar minha senha do banco, eu posso, enfim, contar algo que ninguém sabe. A nossa mente possui um mecanismo de vigília, como se fosse um mecanismo de defesa, tá? Que preserva a nossa integridade. Então, nada que você não queira fazer será feito. Então, nada que você não queira dizer será dito. Nada que você queira, por exemplo, né, essas hipnoses de palco. Agora você vai imitar uma galinha. Se isso para você te traz aquela sensação lá no teu íntimo de não, vou pagar mico, vou passar ridículo, esse mecanismo de vigília, de vigilância, ele não vai permitir que você faça. Então, aquela hora que ele vai falar e você não vai fazer, tá? E assim também é com as coisas que você fala, até com as coisas que você acessa. Utilização da hipnose. Então, a gente tem algumas formas que são usadas a hipnose hoje, né? Uma delas é para entretenimento, essa hipnose show, como eu falei para vocês, né? Que são shows de palco, onde o hipnotista, então ele interage muito com o público e convida as pessoas, então ele faz lá, que a gente chama das pseudo-hipnoses, para poder ver quem é mais suscetível, mais sugestionável do que as outras, até para descobrir essas pessoas que são mais sonambúlicas. E aí as mais sonambúlicas ele convida para o palco, porque aí vira um show, né? Porque essas pessoas mais sonambúlicas, elas respondem muito mais facilmente às sugestões e o público se diverte, né? E também são usados muito pelos mágicos, né? Os mágicos usam muito a hipnose. A street hipnosis, né? Que é o que? A hipnose de rua, vocês já devem ter visto aqui, né? Eu estou aqui localizada em São Paulo, então a galerinha aqui de São Paulo deve já ter visto aos domingos, lá na Avenida Paulista. Tem muitos hipnotistas que vão para Paulista para poder, então pega o pessoal mesmo, quer passar por um processo hipnótico, vem cá, e aí fazem, filmam. Então uma forma até que porque isso começou a hipnose de rua aqui no Brasil, com alguns professores que davam cursos, né, Alberto de Lisola, acho que foi um dos pioneiros a fazer isso. Ele dava os cursos dele, ele era próximo ali da Paulista, ou era na própria Paulista, ele levava então no intervalo do curso os alunos para a Avenida Paulista, para eles fazerem, então pegar o pessoal na rua mesmo e treinar as induções, né? E aí isso começou a pegar, as pessoas começaram então a se reunir, ir, né, aos finais de semana na Paulista, para poder aplicar nas pessoas, para poder treinar e tudo mais. Isso acabou virando, né, uma modalidade dentro da hipnose. As pessoas hoje fazem um banner, coloca. Então é uma maneira do hipnotista treinar, né, a sua forma de utilizar, né, de induzir e tudo mais, e as pessoas também poder passar pela experiência. Bem legal, tá?
E nas abordagens clínicas, médicas e terapêuticas, que aí usam, como a gente chamou, hipnose clínica ou hipnoterapia, que é a mesma coisa, tá? Usa a hipnose dentro da tua modalidade para algumas questões específicas. Os conselhos, né? É tão bacana que assim a hipnose ela é tão funcional, ela é tão interessante, é um recurso bacana de ser utilizado, que os conselhos regionais e federais de psicologia, de medicina e de odontologia, também de fisioterapia, reconhecem a hipnose como ferramenta de auxílio de procedimentos, tá? Então eu como psicóloga, né, eu utilizo nos meus atendimentos psicológicos e sou amparada pelo meu conselho como uma ferramenta que eu posso utilizar dentro da psicologia, tá? Nessas abordagens, depois a gente vai ver um pouquinho, né, no que pode auxiliar a hipnose, mas, por exemplo, lá nós vamos falar, mas tanto na medicina, por exemplo, na odontologia, até na fisioterapia, é utilizada muito para minimizar dor, tá? No caso do odonto, às vezes o paciente que tem medo, né, trauma de dentista, então é utilizado. Na medicina, o que eu falei, o estado de Sdale é utilizado às vezes para, como a gente até fala, né, que é anestesia hipnótica, tá? Teve um caso, já faz um tempinho, de um senhor de 80 anos que precisava fazer uma cirurgia cardíaca e ele não podia tomar anestesia. E aí, então, ele foi fazendo um acompanhamento com o hipnoterapeuta, né? Esse hipnoterapeuta foi, então, fazendo sessões, né? Trabalhando a mente para ele entender como chegar nesse estado de relaxamento profundo, o estado de Sdale. E aí esse hipnoterapeuta acompanhou ele durante a cirurgia, então ele ia lá retroalimentando, né, as induções hipnóticas, as sugestões que ele estava dando, e esse paciente conseguiu fazer a cirurgia só com anestesia hipnótica, ou seja, só com sugestão de anestesia, sem tomar anestesia, tá? Isso também acontece muito em partos, para parto sem dor, quando, né, a gestante tem medo de sentir a dor do parto e tudo mais. Então, ela durante toda o pré-natal, ela vai acompanhando com o hipnotista e ela pode ou ela mesma fazer uma auto-hipnose durante o processo, né, do parto, ou o hipnotista acompanha e vai, né, fazendo a indução e as sugestões durante o parto, ok? Benefícios da hipnose. Então, para que eu posso utilizar a hipnose? Tá? Primeiro, que nem a hipnose show, entretenimento, diversão. Uma das coisas que eu falei dos tipos, né, da onde é utilizada, né, a hipnose, tem também muitas vendas, né, para venda se utiliza também, tá? E também em religiões, né? Então, padres estudam hipnose, pastores estudam hipnose, tá? Bom, a hipnose, como ela vai trazendo esse foco, concentração, imaginação, então vou trabalhando o meu eu interno, eu consigo mudar a percepção, ressignificar algumas percepções. Aí junto com a hipnose, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre hipnoterapia, então a hipnose dentro do processo terapêutico. Aí eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente usa junto com a hipnose. Então aí eu vou falar, por exemplo, da regressão, né? Que são ferramentas, né? Sugestões que a gente utiliza junto com a hipnose. Então, elas ajudam o quê? A controlar a ansiedade, síndrome do pânico, né? Auxilia na depressão, tá? No estresse, para eu poder, como que eu posso lidar melhor com as situações estressantes. Nos distúrbios psicossomáticos, né? Porque eu estou somatizando emoções, então eu começo a ressignificar
buscar a origem, né, destas doenças. Nos processos dolorosos, aquilo que eu falei, então, por exemplo, eu posso minimizar uma dor até eu poder chegar. Então, às vezes, acidentes, tem alguns paramédicos que estudam a hipnose para poder conduzir uma indução hipnótica no acidentado até que ele possa chegar no hospital, então para minimizar aquela dor de uma fratura externa, por exemplo, tá? No parto, como eu falei para vocês, né, para minimizar a dor, para poder já trabalhar essa interação da mãe com o bebê, tá? No preparo para cirurgias, tanto no preparo emocional de um processo cirúrgico que a pessoa vai fazer, o medo que ela tenha, ou como também a questão, como eu falei, do estado de Disdale, para poder trabalhar essa questão de poder, né, baixar a sensibilidade, a ponto de a pessoa sentir, como se estivesse anestesiada aquela região, né? E isso também favorece no pós-cirúrgico, porque eu trabalhando a minha imaginação, eu trabalhando ali as minhas questões internas, lembra que tem as mudanças fisiológicas, eu posso otimizar cicatrização, né, o processo pós-cirúrgico, tá? Para remoção de hábitos ruins, né, como por exemplo roer unhas, chupar dedo, a questão de pessoas que, né, arrancam cabelo, tá? Então, compulsões, isso a gente consegue auxiliar e melhorar muito com a hipnose. Como apoio, tá? No tratamento de alcoolismo, tabagismo, dependências químicas em geral, tá? Para auxiliar na motivação, tá? De N questões, a motivação para um estudo, a motivação para um exercício físico, a motivação para atingir um objetivo, então nessas altas performances, nesses desenvolvimento pessoal, né? Para controlar peso, ou para a questão da obesidade também, tá? Para problemas sexuais, ejaculação precoce, vaginismo, a questão aí vai entrar dentro, tudo isso está entrando mais na hipnoterapia, né? Mas assim, a questão de abusos sexuais, tá? Para os estudos, para otimizar os estudos, não que eu vou, então aprender inglês sem estudar inglês, né? Não, vou ter que estudar o inglês, mas ali eu vou conseguindo trabalhar de maneiras que eu possa me motivar, como eu falei da motivação, né, a estudar o inglês, e também porque aquilo eu vou estimulando o meu foco, minha concentração, então eu vou melhorando nos estudos também, tá? Melhora no desempenho geral de atletas. Então, muitos atletas usam a hipnose para melhorar sua performance, e aí até a questão das crenças de si mesmo e tudo mais. Muito bem, pessoal. Acho que no geral eu consegui esclarecer um pouquinho o que vem a ser a hipnose. Espero que você tenha ficado curioso, curiosa, queiram passar pelo processo. Claro que na internet você acha bastante induções para que você possa fazer uma auto-hipnose. Eu mesma vou mais para frente deixar um áudio aqui no canal do Psicologia no Dia a Dia, com uma imagem bem bonita, para você poder ir escutando e passar por uma indução hipnótica. Vamos começar por aí, tá? Vou deixar um áudio para vocês da indução de Dave Elman, para vocês passarem por essa indução direta da hipnose e vocês terem essa sensação de como é que é entrar em non-time, esse estado de transe que a gente chama. O transe aqui nada tem a ver com o transe religioso, tá? É um transe, na verdade, um estado de relaxamento, um estado entre a vigília e o sono, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele joinha, aquele like, deixe comentários também
Coloque aqui a sua sugestão, a sua curiosidade sobre o que você gostaria de saber mais. E logo, na sequência, provavelmente o próximo vídeo vamos falar sobre hipnoterapia, então que seria hipnose dentro de um processo, vou falar da minha área, né? Então dentro do processo da psicoterapia, para que ele pode auxiliar, né? Como que ele é feito, e espero que vocês tenham gostado e continue aqui comigo para os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga que também é curioso sobre hipnose, ok? E vamos aprendendo cada vez mais juntos. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!